Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o primeiro Conexão desde o Ano Novo, logo, feliz Ano Novo a todos. Bem, Pablo, hoje temos uma conexão bastante especial com o grande tema provavelmente, do ano 2026, que é, Venezuela, claro, y Maduro ya en Nueva York. exatamente, quando estamos a gravar neste minuto, Maduro, quando for às 5 da tarde aqui em Portugal, ou seja, temos mais 2 horinhas, mais ou menos, será presente a um juiz de 92 anos. Mas pronto, vamos começar a falar sobre como é que Maduro caiu. Bueno, pues aquí siempre tuvimos la duda de cuánta era la fuerza que podía emplear Estados Unidos con eficacia y cuánta era la resistencia que podía haber en Venezuela, ¿no? Y bueno, como comento en un artículo, pues realmente Marco Rubio se ha notado una victoria política frente a ese tigre de papel de la Venezuela bolivariana. Se dice que traicionaron desde dentro, hay una cooperación dentro del gobierno de Maduro, aparte de la típica infiltración y del espionaje y tal, si ha habido una cooperación. De aquí en adelante parece que sí, que va a haber un intento de domar a esa élite bolivariana, ¿no? Bajo amenaza, claro, le van a ir orientando. Y lo que sí se sabe ahora que sí que la guardia personal, esa guardia pretoriana, que la dominaba sobre todo cubanos, 32 cubanos han muerto resistiendo allí. Parece ser que hay 80 víctimas en general. Yo no sé, el de la guardia personal, no sé cuántos venezolanos han muerto, pero por lo menos los que sí que han sido valientes han sido ese círculo, esos anillos de seguridad últimos de Nicolás Maduro. Y bueno, claro, ya en La Habana ya han reaccionado y claro, para ellos es una derrota militar y política muy grande. Evidentemente, el petróleo ya no les va a llegar. Y bueno, Maduro, pues claro, en estado de shock, como él es siempre haciendo bromas, pues se le ha visto haciéndose foto con la gente de la DEA, sonriendo, aunque horas antes habían muerto gente de su estrecha seguridad. Y bueno, y dicen incluso, que esto es interesante, que Trump también perdió la paciencia cuando le veía bailando, ¿no? Muchas veces los bolivarianos decían que tenían el factor antropológico de su lado, en el sentido de que sabían engañar, darle largas, darle algunos incentivos a los norteamericanos y engañarle continuamente, ¿no? Con esos juegos, ¿no? De intercambio de cromos. Pues bien, en este caso el factor antropológico creo que les ha resultado en contra, y esos bailes y cosas así más superficiales que le gustaban mucho, ¿no? Por la cultura local, en cambio a Trump pues le sacaron de quicio y pues decidió hacer ese asalto, que les podía haber salido mal, pero es verdad que quieras que no, pues todo aquello que incluso ya hemos avanzado en otros vídeos, artículos, yo mismo he podido intervenir en otros canales de YouTube en las últimas semanas, pues evidentemente toda esa guerra electrónica, todo esa forma de inutilizar las defensas antiaéreas, estaba claro que son capaces de eso y no han tenido ninguna baja por el lado norteamericano, aunque algún herido sí, ¿no? Y pues bueno, realmente son varios los temas ahora que se abren, ¿no? Ese disciplinamiento, si realmente va a haber ese disciplinamiento de esa élite bolivariana, en particular si Padrino López y Diosdado, que en teoría son los duros, van a aceptar ser esa colaboracionistas de Estados Unidos o no, o van a intentar dar un golpe de Estado ahí, lo cual es complicado porque les falta fuerza. Claro, ellos dos han quedado muy mal retratados porque no han podido defender a su jefe, ¿no? En teoría, en un sitio normal que tendrían que prestar cuentas, ¿no? Tendrían que prestar responsabilidades como mínimo dimitir, y en estado de guerra a veces incluso más tienen que dar más la cara, ¿no? Y bueno, pues así están las cosas. Realmente esto puede arrastrar un poco a la izquierda en general. Hay algunas personas que han dicho si puede caer con un segundo muro de Berlín. Han empezado también a pasar los memes, ¿no? Hay un meme interesante que sale Marco Rubio tonteando con Delcy y María Corina detrás de un árbol ahí celosa, ¿no? Porque María Corina ya la han dejado un poco de lado, ¿eh? Yo tampoco hago el juego que hacen alguna gente
que piensen que Trump y Marco Rubio ha traicionado a María Corina y al mundo. Yo creo que el tema es que para esta fase no les sirve. Le va a servir para la siguiente fase, a lo mejor dentro de un año o dos. Y a lo mejor hay elecciones y si quieren ganar van a tener que presentarse otra vez a las elecciones. Eso sí, le ha servido como argumento, aunque hay otros, como el tema de los narcóticos y todas estas cosas que son cuestionables. Evidentemente el tema del petróleo está ahí porque pueden costear, pueden autofinanciar toda esta intervención, pero el motivo principal es el de expulsar a regímenes amigos de Rusia y China y sobre todo el proyecto más personal de Marco Rubio, que es la de hacer caer a todos esos regímenes procubanos. Y en última instancia es Cuba el objetivo, ¿no? Entonces, pues por eso yo hablé mucho de aquello del virrey del Caribe, ¿no? Como Marco Rubio, ¿no? Y entonces al final el realismo se impone a todos estos cantos de la no intervención o del derecho internacional, que es muy importante civilizatoriamente defenderlo, pero después hay una realidad donde los grandes imperios en última instancia deciden qué regímenes sobreviven o no, ¿no? Y bueno, pues estará pendiente de ver si Marco Rubio conseguirá domar a esta oligarquía bolivariana, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en este contexto. Pedro Sánchez ha dicho que no va a reconocer esa intervención. Bueno, lo de no reconocer una intervención se produce. A lo mejor que no reconozcas un nuevo régimen neocolonial de los Estados Unidos allí, ¿no? O sea, que pase de un régimen dominado por los cubanos a un régimen dominado por otro cubano pues, de Miami, ¿no? Entonces se da esta situación donde Europa nuevamente puede estar fuera de juego, España y Portugal igualmente, aunque hay que decir que han firmado un comunicado conjunto Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, y es interesante que hayan aceptado a España en este grupo de países, pero normalmente, por ejemplo, un país como México excluiría hacer un comunicado conjunto a España, obviamente. Diría, oye, ¿qué hacen este imperio, ¿no? Esta monarquía aquí metiéndose por aquí, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo creo que están tan acosados que la Sheinbaum no ha querido decir nada y sobre todo por la coordinación que mantiene España y Brasil, ¿no? En estos asuntos, ¿no? Ellos han rechazado en este comunicado que expresan su profunda preocupación, ¿no? Y el rechazo de las acciones militares. Reiteramos que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz y manifiestan su preocupación sobre cualquier intento de control gubernamental y de administración y de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, ¿no? Y bueno, pues como digo, se rompe ese statu quo del Caribe. Vamos a ver cómo reaccionan las partes. Realmente el mundo ideal hubiese sido que la solución a un problema latinoamericano se hubiese solucionado de una forma latinoamericana, pero las instituciones latinoamericanas o ya se han extinguido, o las que hay son muy débiles o están muy divididos por sectarismos de izquierda y derecha y lamentablemente pues se le ha dejado un balón, ¿no? Como decimos, botando para rematar de cabeza Marco Rubio y de nuevo si la oposición en las elecciones le metieron un gol por la escuadra a Maduro, ahora otra vez le han metido otro gol por la escuadra militarmente al régimen venezolano. Entonces lo han dejado cao, a pesar de la firmeza que tienen en el control interno. Estos dos pues están ahora despertándose, ¿no? De ese knockout y bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Es verdad que mucha gente, incluso rusófilos muy cercanos a Maduro, cuando salió Trump, apoyaron a Trump pensando que era antiimperialista y ahora todos esos tweets se los están sacando gente, a mucha gente que siguió el canto de la sirena de Trump y en realidad era el más imperialista de todos. Es el imperialismo. El discurso de Chávez originario de que vienen los imperialistas es Claro. ahora cuando es cierto. Antes era a medias simplemente, ¿no? Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Quedan algunos temas pendientes, como si aceptarán el tutelaje de los Estados Unidos, si qué traiciones hubo o no hubo, si hubo pactos o no hubo. Lo de la guerrilla parece ser que no va a haber, pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas.
Y bueno, Maduro ya rápidamente ya están enfrentando el inicio de esas sesiones, ¿no? Que tiene ante la corte, tendrá que testificar, imagino que se abrirá ese juicio. Se cree, ¿no? Que tiene, creo que el juicio tiene que ver con unos negocios que hacía las FARC con el gobierno venezolano en relación al narcotráfico. Veremos lo que hay de realidad o no, pero claro, ya está fuera de juego Maduro y eso ha creado un shock espectacular en el gobierno venezolano y en la izquierda iberoamericana en general. Es verdad que el antinorteamericanismo se puede reactivar, pero la situación de debilidad interna y toda la propaganda que vendrá ahora en contra de que le saquen cosas que aparezcan por ahí contra todo esto que ha habido en los últimos años, pues va a ser un impacto político muy fuerte para este y para los próximos años. Y evidentemente, pues bueno, Trump incluso ha cuestionado la nacionalización venezolana del petróleo de 1976, que fue con compensación a diferencia de las nacionalizaciones cubanas. Entonces, cuidado con lo que le va a hacer pagar Trump a Venezuela. Pero también, yo alguna vez lo he dicho, cuidado que si viene un periodo de reconstrucción, es verdad que puede eso traducirse en crecimientos económicos muy fuertes de la economía venezolana y a lo mejor hasta tape un poco ese régimen semicolonial que quiere imponer Trump, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra, ¿no? Y bueno, desde Portugal, ¿cómo habéis visto esto? En un país que también es muy cercano a Portugal por su comunidad portuguesa y por los vínculos culturales, obviamente. Sim, sim, esta situação tem sido acompanhada de perto, não só pelos meios de comunicação em Portugal, mas pelo próprio governo, tanto o atual em exercício como os candidatos a Presidente da República. E bem, já, pronto, quase desde que a frota americana foi para o Mar do Caribe, que a embaixada criou uma espécie de um número para as pessoas ligarem e deu algumas ordens, desde não saírem das casas e terem calma e tranquilidade para verem onde é que isto ia dar, e a verdade é que deu em alguma coisa com a entrada das tropas americanas no terreno e a extração de Nicolás Maduro. Bem, a comunidade portuguesa na Venezuela, entretanto, já vários conseguiram falar, gravaram e tudo, explosões, um vídeo de uma das explosões que tem passado aqui em Portugal, que é no quartel de La Carlota, e tudo foi gravado por um português que vivia perto e tudo do sítio. Bem, a comunidade portuguesa lá, até ao momento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não relata qualquer tipo de problemas com esta comunidade, mortes, feridos, nem qualquer tipo de dano significativo. Está, outra vez, expectante, porque é uma comunidade, como eu disseste, muito grande. Fala-se entre meio milhão a 1.200.000 entre portugueses de primeira geração, mas há muitos binacionais. E neste lote de binacionais temos tanto pessoas que possam apoiar o regime de Maduro. Aliás, um dos líderes dos coletivos destes grupos, destas guerrilhas armadas que andava em Caracas, era tudo um cidadão português. Temos tanto pessoas que ligadas de alguma forma ao regime de Maduro como oposicionistas. Temos e tudo 5 pessoas de nacionalidade portuguesa nas prisões da Venezuela como presos políticos. Entretanto, Portugal já demonstrou a sua preocupação com o bem-estar destas pessoas, porque outra vez Maduro caiu, mas o que virá a seguir, será que é melhor para estes presos ou ainda deverá haver uma repressão tanto sobre os prisioneiros políticos como sobre a população na Venezuela, que pelo menos os portugueses estão a aguardar. Dizem que estão serenos, mas que obviamente que mete medo. Um deles relatou que mete medo ao vir mais de 100 e tal aviões por cima das nossas cabeças, sabendo que não é um filme, como é óbvio. Bem, os portugueses, a maioria dos portugueses que vivem na Venezuela, entretanto, já são binacionais, já são luso-venezuelanos, e tudo já filhos ou netos, e tudo só para referir que a líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, é de origem portuguesa. O Machado entra aqui e tudo. Bem, a grande maioria da comunidade de portugueses na Venezuela é oriunda da Ilha da Madeira. Marcial Rebelo de Sousa, Portugal foi um dos primeiros países europeus a expressar algum comentário sobre tudo o que aconteceu na Venezuela, para além da atual
normal, a preocupação que todos disseram, o respeito pelas leis internacionais. Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota emitida no site da Presidência da República, afirmou estar a acompanhar a situação ao minuto, em estreita colaboração, não só com o responsável pelos negócios estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, como com o governo de Luís Montenegro, com o ministro da Defesa de Portugal, Nuno Melo, e com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Este Miguel Albuquerque, já que a Madeira é a zona de Portugal onde existem mais portugueses a viverem na Venezuela, e com este, nos últimos 13 anos, cerca de 7 milhões de pessoas saíram da Venezuela, muitos voltaram para Portugal, muitos filhos e netos de portugueses decidiram abandonar o país por tudo aquilo que a gente conhece e voltaram às raízes. Há muita gente a viver na Madeira, voltaram para a sua terra de origem. Este Miguel Albuquerque já afirmou, não quando, não sabe quando, mas pretende ir até à Venezuela para saber o que é que está a acontecer, o que é que os portugueses precisam. Bem, as reações em Portugal, tivemos desde uma missa em agradecimento a tudo o que aconteceu, uma grande, há uma alegria dos luso-venezuelanos, mas também há alguma, ainda mesmo estando na Europa, mesmo estando longe e mesmo supostamente o regime tendo caído, ainda há algum receio de grandes expressões de contentamento, porque, como muitos afirmam, eles podem ter voltado a Portugal, mas ainda têm algum familiar a viver na Venezuela, ou seja, há sempre aquele medo até haver uma certeza do que será o futuro. Bem, em relação aos candidatos a Presidente da República de Portugal, também falaram sobre este assunto. Temos desde André Ventura a dar os parabéns, dizer que este dia 3 de janeiro, foi um bom dia para o mundo, já que um ditador caiu. Não querendo saber de que forma caiu, o que importa é que Maduro já saiu de Caracas. Mas há de tudo, desde a esquerda a não a ser contra a queda de Maduro, mas mais ser contra a entrada de um país dentro de outro, quase como uma espécie de polícias do mundo e tudo. O candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, mostrou-se contra esta intervenção, e houve tudo um pequeno arrufo com uma jornalista que disse que este candidato estava contra porque Maduro era da sua cor política, já que bolivariano, comunista, é quase a mesma coisa. Bem, temos também a direita, no caso a direita já a celebrar esta queda, mas com algumas cautelas. Luís Marcos Mendes, o candidato apoiado pelo PSD e pelo próprio governo, disse que é positivo a queda de um ditador, mas que acha que Trump está mais à procura dos recursos naturais da Venezuela, neste caso do petróleo, do que a democracia é mais acessório do que a prioridade em todas estas ações. Bem, o governo de Portugal tem estado há muitas críticas, porque se diz que o governo de Portugal, ao contrário do que Espanha disse, não aceitamos esta ação americana. Portugal está a gente costuma dizer que está a dar uma no cravo e outra na ferradura, está a tentar ficar amigo, ou seja, não reconhecemos o governo de Maduro, saudamos esta queda, preocupamos-nos com a comunidade portuguesa presente no país, mas também achamos que deviam ter feito tudo de uma outra forma. O governo de Portugal acredita que o governo da Venezuela, neste caso, deveria ser entregue às mãos do seu presidente eleito há cerca já de um ano, Edmundo González Urrutia, ou seja, este é tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas, mais ou menos, desde que houve a queda de Maduro. E só para terminar, ouvimos falar já muito sobre Maduro, Trump, Maria Corina, Delcy Rodrigues, mas em Portugal ainda há muita gente que não consegue dizer o nome de Edmundo González. Talvez seja a hora de aprenderem, porque pode ser um player importante no futuro da Venezuela. Sí, ¿no? Y Edmundo estando en Madrid, la verdad que podría acercarse. Imagino que un viaje sí haría a Portugal, imagino que para entrevistarse, pero vamos, no Com ha Rodrigo estado. Figueiredo, o candidato a Presidente da República, antigo líder da Iniciativa Liberal,
já há meses, ainda era ele o líder deste partido político, tinha contactos com a oposição da Venezuela e tudo quando houve a queda de Maduro, ele voltou a afirmar que tinha falado, não especificou com quem, porque em Portugal existe um comitê da Maria Corina, que, com portugueses, com luso-venezuelanos, que este comitê tem de trabalhar não só no apoio à comunidade portuguesa, há uma associação que é Venecos, que apoia especialmente com medicamentos, porque, pronto, como sabemos, na Venezuela falta tudo, incluindo medicamentos, ou seja, esta associação e tudo ia, vinha até Portugal, as farmácias portuguesas traziam os medicamentos de Portugal, da Madeira especialmente, para a Venezuela, mas para além deste apoio de mais de solidariedade com medicamentos, não tanto com comida, mais com medicamentos, há este grupo esta comissão da oposição liderada por Maria Corina em Portugal tem feito um levantamento de bens ligados a pessoas do regime de Maduro, porque também existe, não há só bens fora, porque quando falamos de bens materiais fora da Venezuela, falamos especialmente de Miami, há muitos maduristas, vá. Listas, sí, porque es que no, hay varias oleadas, porque hay incluso algunos de estos que se enriquecieron, pero que después se convirtieron en disidentes de los otros. Entonces hay chavistas antimaduristas, hay exmaduristas, así que tienes de todo de gente claro, que ha ido saliendo y que algunos se han llevado, claro, maletas E llenas, este y grupo otros está a que continuar. que siguen apoyando dentro de lo que cabe, claro. E não há só em Miami, em Portugal também existe. Este Sí, grupo claro. conseguiu Y provar que aquí ainda en España, existem claro. aqui em Portugal e é por isso que ainda os venezuelanos em Portugal ainda têm algum receio de sair às ruas para celebrar, como vimos, sei lá, em Santiago Ah, de Chile, em Montevideo, porque ainda estou naquela de quem é que está ao meu lado? Será sí, que é a favor da queda? Será que é a favor de Maduro? Eu ainda tenho bens ou familiares na Venezuela, é melhor claro. estar a Sí, levar as coisas uno com de los calma. problemas que ha habido y que está habiendo es que muchos de los disidentes han salido de Venezuela. Evidentemente hay gente que no está de acuerdo, está allí, se vio en las elecciones. Pero claro, incluso yo en alguna ocasión he dicho, hombre, pues lo mismo tenían que intentar volver, porque así a lo mejor aceleran el proceso. Pero claro, muchos de ellos tuvieron que vender deprisa y corriendo sus propiedades o a saber quién ocupó sus cosas, entonces, o han asentado su vida, sus trabajos, sus hijos, sus cosas, ¿no? Entonces es muy complicado. Y una cosa como anécdota también interesante, que hubo un tuit de Iniciativa Liberal que se viralizó, que decía el lema este de hasta el final, pero creo que lo sacó algo así como media hora antes de los bombardeos. Y yo lo vi, yo estaba así, yo me acababa de levantar y digo, anda, mira, tal. Pero justo yo a lo mejor me levanté, pues eso, justo cuando empezó lo que había, ¿no? Y daba la sensación de como que alguien le había informado. Lo Do más que lógico es aconteceu. que coincidió, que fue una casualidad, pero claro, eso al final le subió ahí a la cresta de la ola de los retweets al canal de Iniciativa Liberal. Y bueno, si te parece, ahora hacemos la transición de Para a Venezuela política. para la Portuguesa. política, la coyuntura electoral para la presidencia de la República, que ya queda muy poquito, ¿no? Sim, então, oficialmente, no dia 18 de janeiro, os portugueses vão ser chamados às urnas para votarem quem vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém como Presidente da República. Não como rei, como Maduro chegou uma vez a achar que Marcelo Rebelo de Sousa era rei. Isso é mais ao lado, na Península Ibérica. Mas pronto, temos cerca de 11 candidatos aceitos. Foram entregues 14 candidaturas, mas para seres candidato à presidência da República, tens de ter um número de votos avalados pelo Tribunal Constitucional. Houve 3 candidaturas que não tiveram esse número de votos, mas há aqui, primeiro começamos com uma pequena polémica, porque os boletins de voto, entretanto, já foram impressos. Em Portugal o voto não é eletrónico como no Brasil, é voto em papel, mas foram impressos, posto alegadamente, boletins de voto com as 3 candidaturas que não vão a eleições, ou seja, começamos tudo com uma nova polémica, houveram poucas até o momento aqui. Bem, oficialmente, assim que virámos o ano, entramos em janeiro, começou a campanha eleitoral a sério.
Atualmente tivemos apenas uma pré-campanha, já com debates, sondagens diárias, mas a campanha começou agora. Os 11 candidatos começaram já a correr o país do norte a sul, incluindo ilhas, com vários temas na maleta. Entre eles, nas últimas 48 horas, temos a Venezuela, como tivemos estado a falar, devido à grande comunidade de portugueses aqui presente. Bem, temos também a entrar nas diferentes candidaturas apoios políticos, desde Rui Rio, antigo líder do PSD, que é o porta-voz da candidatura de Henrique Gouveia de Melo, do vice-almirante, dizendo mesmo que este candidato, que antes, há cerca de 2 a 3 meses, era considerado o grande vencedor à vitória final e que tem vindo a descer nas sondagens. Rui Rio diz que Gouveia Melo é o único candidato que não está ligado a nenhum partido político ou nenhuma ideologia que se possa associar a ele. Temos o PCP do António Filipe a começar a sua candidatura a visitar o forte, a fortaleza de Peniche, onde estavam os presos políticos em Portugal, na altura antes do 25 de Abril, onde teve o apoio de antigos presos políticos. E tivemos o Luís Marcos Mendes, o candidato apoiado pela situação, apoiado pelo governo de Luís Montenegro, a contar com o apoio do próprio primeiro-ministro, Luís Montenegro, que apelou que houvesse um voto útil, mas um voto útil concentrado na figura de Marcos Mendes para afastar, porque já toda a gente, ainda não fomos a eleições, são só 18 de janeiro, o voto antecipado, que já é possível a pessoa se inscrever, é no dia 11, mas já todos os portugueses estão mais ou menos mentalizados que 40 anos depois haverá uma segunda volta, daqui a um mês, mais ou menos em fevereiro, deverá ser esta segunda volta, caso aconteça, porque as sondagens dão os 5 primeiros candidatos empatados a mesma uns com os outros. Entre o primeiro e o quinto há uma diferença de 6 pontos no máximo. Bem, Montenegro apelou que se votasse em Marcos Mendes, que se não houvesse uma dispersão de votos para tentar impedir a chegada a uma segunda volta não só de André Ventura, que é visto por muitos quase como o bicho-papão, mas também de outros candidatos que Marcos, neste caso Montenegro, aponta como populistas. Aqui coloca João Rodrigo Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Bem, este apelo ao voto em Marcos Mendes já levou a uma resposta dos diferentes candidatos que não concordaram que um primeiro-ministro em ativo faça campanha presidencial por um candidato a presidente, que supostamente será alguém que deveria estar acima do primeiro-ministro, mesmo que sabendo todos que em Portugal o poder verdadeiro está nas mãos do chefe do executivo, que neste caso é o primeiro-ministro, é quem ocupa o Palácio de São Bento. Bem, em Portugal, os diferentes candidatos pretendem entre si, para esta campanha, gastar um total de 5 milhões de euros. As candidaturas que terão um maior gasto, ou seja, um maior orçamento, serão a de Marcos Mendes, a de Henrique Gouveia Melo e de António José Seguro. Só que em todas as eleições, tanto legislativas como presidenciais, depois das eleições, os 3 primeiros candidatos terão uma subvenção, ou seja, as candidaturas serão pagas. São pagas, quem ficar nos últimos lugares não terá a candidatura paga, e acontece que muitas vezes, como a presidência da República, quem se costuma candidatar são pessoas independentes, há muita gente que acaba endividada para conseguir custear uma candidatura à presidência. Bem, em Portugal, a verdade é que a política nunca esteve tão incerta, ou seja, vamos muito provavelmente ter uma segunda volta, depois de termos tido 2 anos seguidos das eleições para legislativas, um governo minoritário, um parlamento fracionado, uma ascensão de um partido de extrema. Então, muitos ingredientes tal como tínhamos há 40 anos atrás. A diferença é que há 40 anos atrás não é que não tenhamos uma mulher também, mulheres neste caso, a concorrer para estas presidenciais. Temos Catarina Martins do Bloco de Esquerda,
mas nenhuma delas é vista como uma possível candidata nem sequer para passar uma segunda volta. E há 40 anos atrás, a verdade é que tínhamos um nome forte, neste caso associado ao Partido Social Democrata, mulher, ainda 40 anos depois é a única mulher a ocupar um cargo de chefia em Portugal, Maria Dolores Pintacil, foi quem apareceu numas eleições que 40 anos depois pretende, parece que as que vamos ter vão ser muito semelhantes, não só pela conjuntura política do país, não nem falo do mundo, mas como ambas vão acontecer em janeiro. Há 40 anos atrás fomos a votos em janeiro, este ano vamos a votos num frio mês, frio em termos de temperatura, mas a termos políticos bem quente mês de janeiro. Muy bien, pues este tema, esos dos temas seguirán calientes también la próxima semana, entonces hablaremos de nuevo de estos temas y hasta entonces, pues ya sabéis, nos podéis encontrar en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima semana. Até à próxima.